A Aave é o principal protocolo de empréstimos do mercado de cripto. Esse protocolo já gerou 21 milhões de dólares de receita anualmente e possui 4,5 bilhões de dólares de capital travado. Esse token já chegou a valer 660 dólares e hoje, desde ali da sua máxima histórica, acumula uma desvalorização de mais de 90%, valendo um pouco mais de 60 dólares atualmente. E eu sei que você está fazendo uma única pergunta: vale a pena investir em Aave para o próximo ciclo de alta? É exatamente essa resposta que eu vou te dar nesse vídeo, que eu vou fazer uma análise completa do protocolo e falar a minha visão se vale ou não a pena ter esse ativo em carteira. Então, se você tem interesse no mercado DeFi, tem interesse em investir em altcoins para o próximo ciclo de mercado, é fundamental que você assista esse vídeo até o final. Então vamos lá, agora que você está focado aqui para entender justamente tudo sobre a Aave, eu vou te explicar fazendo uma análise completa do protocolo. Então eu não vou fazer ali só pontos jogados, mas eu vou utilizar uma metodologia que eu faço há mais de 6 anos no mercado de criptomoedas. Então eu vou analisar primeiro o mercado da Aave, depois o seu modelo de negócios, o seu time e seu tokenomics para te dar uma visão completa se faz sentido ou não investir no protocolo. Então vamos começar pela análise de mercado. A análise de mercado ela é bem interessante porque primeiro a gente precisa entender justamente o que a Aave e os protocolos associados ali, concorrentes à Aave, fazem no mercado. Basicamente, eles estão no mercado de empréstimos de criptomoedas, também conhecido como lending, que é o termo em inglês para empréstimos. Como esse mercado funciona? Esse mercado funciona através de uma estrutura de empréstimo super colateralizado. Beleza, Orlando, você falou grego para mim. Então, calma, vamos entender isso por um exemplo real. Imagine aí que você tem uma dívida de 10 mil reais e você precisa quitar essa dívida porque senão você vai ter graves problemas. Só que você não tem dinheiro, mas você tem um carro que vale 50 mil reais. Só que você não quer se fazer desse carro porque esse carro é sua fonte de renda, você utiliza ele, por exemplo, para rodar como Uber. O que você faz? Você pega esse carro e você dá ele como garantia para o banco e o banco te dá, por exemplo, 10 mil reais para você pagar esse custo, posto que o carro vale 50 mil reais. Depois você roda com esse carro como Uber, recebe todo o dinheiro, paga o banco com os juros. No mercado de cripto, você pode fazer uma operação bem similar. Você pode, por exemplo, pegar um Ethereum, que vale, vamos supor, 10 mil reais, travar ele e pegar 2, 3 mil reais emprestados em um USDC. E aí, por exemplo, investir mais em Ethereum. Se Ethereum se valorizar, você ganha mais dinheiro com isso. Ou, por exemplo, fazer operações de empréstimos, operações estruturadas e muito mais. Ou seja, existe esse mercado para o mercado de criptomoedas. E é justamente isso que a Aave faz. A Aave nada mais é do que um protocolo que auxilia na automatização de empréstimos em blockchain. Então, se eu, por exemplo, tenho um Ether e eu quero gerar uma renda passiva com o meu Ether, eu deposito na Aave, ganho ali o yield que a Aave me gera das pessoas pegando esse meu Ether emprestado. Naturalmente eu tenho o risco. Qual o risco? O risco de default, ou seja, daquele capital que a pessoa deixou ali travado, desvalorizar, acontecer alguma coisa nesse aspecto. E aí é importante a gente entender dentro dessa dinâmica que esse risco vai estar sobre o gerenciamento daquele protocolo que a gente está utilizando. Isso vai influenciar muito na sua reputação e na sua liquidez. Quanto melhor o protocolo, teoricamente, menor o risco de você tomar o default por esse capital, como já aconteceu tanto no mercado centralizado quanto descentralizado. Um exemplo disso, BlockFi. Era uma empresa centralizada que as pessoas depositavam o USDC e outros ativos para gerar rendimento, outras pessoas pegavam emprestado, só que ela ali não fez um gerenciamento tão bom. Quando veio o crash da FTX, ela deixou ali todos os seus investidores no prejuízo. Então, é importante a gente entender essa dinâmica desse mercado. E por que esse mercado está chamando muita atenção nos últimos tempos, na minha visão? Porque a gente está tendo um crescimento significativo do Real World Assets, ou tokenização de ativos reais. Se vocês verem aí na tela, ele foi um processo que cresceu muito dentro do mercado de lending e consiste agora na gente tokenizar títulos de dívida americana, ações, entre outros ativos para o mundo blockchain. E isso expande de forma significativa a DeFi e o mercado de entrada para isso vai ser o mercado de lending, de empréstimos. Então, para mim, esse é uma das maiores narrativas que contribui com esse setor e me faz ficar extremamente interessado com esse setor. Então, posto isso, agora a gente tem que analisar o modelo de negócios da Aave. A Aave é um projeto muito interessante, porque o seu time sempre foi um time muito pró-inovação. Então a Aave tem alguns diferenciais que são bem curiosos, para dizer o mínimo.
O primeiro deles é o Safety Model, que basicamente consiste em uma estrutura da Aave que ela deixa ali tokens de usuários que decidam travar tokens Aave, para caso o protocolo quebre, ele tem um meio de ressarcir os prejudicados. Isso é bem interessante e a pessoa, né, quando ela assume esse risco, em contraparte ela recebe um staking. Então é uma forma ali até de você utilizar e ter uma certa remuneração do token Aave. Outro diferencial que a Aave possui são os famosos Flash Loans, que são empréstimos que duram ali dentro de um único bloco. E as pessoas utilizam eles de forma significativa, principalmente para fazer arbitragens de pools de liquidez, entre outras estruturas. Esse também é um segundo ponto bem interessante, que deu um grande diferencial e chamou bastante a atenção da Aave. Outro grande diferencial da Aave é justamente sua presença institucional, principalmente após que ela lançou o Aave Arc, que era uma estrutura de pool com Know Your Customer e Anti-Money Laundering, então estruturado justamente para receber grandes investidores. Acabou que essa iniciativa não deu tão certo assim, atualmente ela está bem pequena, mas ela foi um dos motivadores, por exemplo, para o JP Morgan olhar para a Aave e realizar suas primeiras transações ali através de um fork do protocolo, e também, por exemplo, para a Aave estar colaborando com governos, entre outras coisas, como é o caso do próprio Drex aqui no Brasil. Por fim, outro ponto bem interessante é que a Aave é pioneira no mercado de Real World Assets, que eu já comentei anteriormente. Ela criou suas primeiras estruturas lá em 2021 com a Centrifuge e atualmente ela faz parte do Asset Tokenization Coagulation, que basicamente é uma coligação entre diversos protocolos que fazem partes dessa estrutura, como Base, Coinbase, Circle e outros players, visando o crescimento desse mercado de Real World Assets. Então é bem interessante porque ela está nesse posicionamento. Só que agora a gente tem que vir para alguns pontos negativos do seu modelo de negócios da Aave. Talvez o principal ponto que incomode a maioria dos investidores foi o fracasso da Aave no caso do Curve. O que acontece foi que a Aave foi utilizada pelo fundador da Curve para fazer empréstimos, deixando esse token como colateral. E num dado momento teve um risco extremamente elevado desse cara ser liquidado. E o que aconteceu foi que a Aave ela ignorou alguns parâmetros de segurança que foram levantados dentro do seu fórum de governança e acabou sofrendo esse risco e tendo a necessidade, inclusive, de agir dentro dessa dinâmica e fazer a compra de alguns tokens da Curve para evitar aquela liquidação até que o mercado fosse estabilizado. Esse é um ponto negativo? Sim. E acaba mostrando uma certa fragilidade, mas o protocolo conseguiu resolver todos os problemas. Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais interessantes da Aave. Ela é o protocolo mais resiliente de empréstimos no mercado. Até agora ela não sofreu com nenhum problema. Outros pontos negativos estão associados justamente ao insucesso do Aave Arc, as dificuldades que ela está passando para implementar o Go, que é a sua stablecoin, que passou por um processo de depegging. Eles já conseguiram estabilizar e agora estão correndo atrás para conseguir construir diferenciais competitivos. E por fim, questões associadas à regulação. Por ser um protocolo de empréstimos, ela tende a sofrer mais com os reguladores. Além disso, um último ponto é importante também da gente citar, que é a concorrência da Aave, especialmente nas L2. Como vocês podem ver aí por essa imagem, hoje ela sofre uma forte concorrência da Radiant, que é um protocolo ali dentro da Arbitrum, que está crescendo bastante, também fazendo uma função muito parecida com a Aave. Então talvez hoje a Aave também tenha alguns concorrentes crescendo. Eu destacaria principalmente a Radiant, que é até um protocolo que mais pra frente eu pretendo fazer uma análise aqui no canal. Se vocês têm interesse, deixem aí nos comentários, que aí eu vou ver se faz sentido realmente eu trazer essa análise a público. Mas vamos voltar aqui e agora vamos entender um pouco a análise do time da Aave. Sobre o time, a Aave sempre teve um time extremamente inovador, especialmente pela figura do seu CEO, o Stanning, que é uma das figuras mais conhecidas no mercado de cripto. Então ele sempre buscou ali ter uma comunicação com o token holder, buscou levar a sério a questão do tokenomics, tanto que ele fez um rebranding do Aave, não decidiu abandonar o projeto, e foi um cara muito ativo e muito respeitado na comunidade. Eu já tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, até em algumas conferências, e é muito nítido o respeito que o mercado tem por ele. De modo geral, o time da Aave é um time robusto, um time muito voltado para a questão de regulação, estruturação e crescimento do protocolo e se mostrou extremamente competente ao longo dos anos, sempre trazendo inovações relevantes e se tornando um dos times mais confiáveis na minha opinião. Após essa análise de time, então agora vamos para a análise de tokenomics, que é uma das partes mais importantes para depois ter uma conclusão se vale ou não vale a pena investir no ativo. Mas antes, eu preciso fazer um convite para você. O negócio é o seguinte, todos os dias eu dou uma informação fundamental do mercado que você deveria saber. E você só não sabe porque você não está inscrito no Crypto Today.
Isso não vai demorar nem 20 segundos. Você vai sair do vídeo agora, clicar no primeiro comentário fixado e se inscrever no Crypto Today. É 100% de graça e se você se arrepender, é só descadastrar. Mas eu prometo para você que eu vou te trazer as melhores e mais relevantes informações do mercado de cripto. Agora que você já fez isso, deixou o like no vídeo e também se inscreveu, porque se inscrever é fundamental para você não perder nenhuma atualização de mercado, vamos voltar aqui para a análise. Por fim, o último ponto que eu tenho que falar com vocês é sobre tokenomics. O tokenomics da Aave, ele basicamente se distingue em duas funcionalidades. A primeira funcionalidade é a parte de governança, então o token holder atua ali dentro do fórum. A Aave tem uma comunidade relativamente engajada, então isso é um ponto bem positivo, mas o principal uso do token seria para a parte de staking. Justamente, você pode ganhar renda passiva sim com a Aave, você travaria ele, você estaria adicionando esse token para o safety model e você ganharia alguma coisa ali entre 5 a 6% ao ano. Também você pode prover liquidez através de um pool estruturado com a Balancer e ganhar alguma coisa entre 15% a 20%. Então existe também essa utilidade que te gera ali uma renda a mais caso você detenha um token. Mas isso ainda não é a estrutura final para, por exemplo, a gente pensar em um dividendo da Aave. E esse talvez seja um dos pontos mais interessantes. Hoje no mercado do DeFi, a grande maioria dos tokens de protocolos, de dApps, de aplicações, ela tem uma utilidade bem baixa. Vídeo Uniswap e a própria Aave. Por quê? Porque elas não distribuem sua tesouraria. Mas isso faz muito sentido pelo momento regulatório incerto do mercado. E isso tende a se reverter. E aí é legal a gente estar de olho nos protocolos que mais têm tesouraria no mercado. E esse é o caso da Aave, que hoje tem a 19ª maior tesouraria com 103 milhões de dólares em tokens. Então isso também é um ponto bem interessante do protocolo. Posto tudo isso, vamos para as conclusões desse vídeo. E aí, faz sentido ou não faz sentido investir em Aave? Na minha visão, a Aave tem dois grandes diferenciais que são essenciais para o seu futuro. Primeiro é o seu bom posicionamento em Real World Assets. Eu acredito que esse vai ser um dos protocolos que mais vai crescer com essa narrativa. O segundo ponto é seu posicionamento e seu relacionamento com o mercado institucional de grandes investidores, que também para mim é um grande diferencial que vai auxiliar esse protocolo no próximo ciclo. Entretanto, eu vejo algumas red flags, alguns pontos a se associar na Aave. Os principais são o crescimento de concorrentes, em especial de Radiant. Então, se você está investindo em Aave, vale a pena você acompanhar e estudar outros protocolos de lending para entender como é que está sendo essa dinâmica de mercado. Segundo grande ponto foi essa fraqueza do time em relação ao token CRV, e isso para mim é um dos pontos que me deixa um alerta, porque pode ser um risco catastrófico do protocolo, que eu particularmente estaria disposto a assumir porque eu acho um risco muito pouco provável, versus todo o histórico do protocolo. Foi o único protocolo que não sofreu de forma significativa com o crash da FTX, mas é um ponto realmente negativo que a gente precisa avaliar. E o terceiro ponto é a questão regulatória. Como a Aave vai conseguir transitar de toda essa estrutura e eventualmente converter ali parte da sua tesouraria em dividendos no futuro. Posto tudo isso, particularmente eu teria sim um investimento em Aave. Eu gosto de ter alocação em alguns poucos dApps que têm realmente diferencial competitivo e conseguiram o seu lugar ao sol, eu chamo de blue chips dentro do mercado de aplicações como o da Aave, mas seria uma alocação pequena por conta aí de todos esses pontos que eu comentei, desses riscos que existem no protocolo e do seu processo de desenvolvimento para de fato destravar valor. Então eu vou acompanhar muito de perto o desenvolvimento da Aave V3 e também da Go para ver se ela vai conseguir ainda mais se expandir ou não no mercado e eventualmente mudar minha visão. Então é isso, pessoal. Depois deixem aí nos comentários se você investiria ou não em Aave. Quero saber a opinião de vocês também. Não se esqueça de se inscrever aí tanto no canal quanto no Crypto Today. Um grande abraço e até logo.